Boa tarde todo mundo, como é que vocês estão? Mais um dia aí pra gente falar de economia aqui nesse canal. E hoje o tema vai ser serviços, um dos setores mais importantes da economia. E a gente vai explicar o que gerou a alta do setor de serviços nesse mês de fevereiro aí. Bem, antes de tudo eu gostaria de cumprimentar todo mundo aqui e pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Ó. Se vocês chegaram até aqui, gostam de economia, querem ver posições mais progressistas de economia, se inscreve aqui embaixo aí e daí você não vai perder um único vídeo aí do que eu estou gravando aí nesse momento. Bem, vocês podem perceber hoje que é um dia um pouco mais feliz, o Palmeiras ganhou, mesmo com aquela pataquada do Richard Rios mandando a torcida calar a boca, mas ganhou e finalmente eu posso fazer um vídeo de economia com uma camisa do Palmeiras, ó. Finalmente eu vou poder fazer isso aí, desde que eu comecei lá no Incel, eu queria um dia poder fazer isso, mas lá eu tinha que seguir regras de etiqueta, né? Hoje eu não preciso seguir regras de etiqueta, posso gravar da maneira que eu quiser, então eu vou gravar aqui com a camisa do Palmeiras. Vamos para um rápido plantão do Laranjão aqui, porque todo dia tá saindo alguma coisa nova, mas não vale a pena fazer vídeo novo em relação a isso. Então o que aconteceu foi que ele suspendeu por 90 dias aquelas taxas que a gente falou no vídeo da terça-feira aí sobre importações, porque ele agora quer só taxar a China. Isso daí fez uma mudança, o dólar caiu no mundo inteiro, aqui no Brasil também, então você teve uma queda do dólar aqui no Brasil, as bolsas tiveram certo fôlego, só que agora está uma guerra comercial, mais de 100%, se não me engano já chegou em 125% aí de taxações aí recíprocas um pelo outro aí. Então tá uma verdadeira beleza aí esse cenário todo. Mas vamos para o que interessa, vamos aqui para o Brasil, porque saiu os dados do setor de serviços. E antes de tudo é bem importante a gente explicar a importância do setor de serviços para a economia brasileira. Porque é um carro-chefe hoje. Eu gostaria que fosse a indústria? Eu gostaria, mas a realidade nos mostra que é o setor de serviços o nosso carro-chefe. Então mais de 60% do nosso PIB está no setor de serviços, então ele é o motor econômico urbano, queira você ou não queira você ou não, então não tem jeito. Então quando a gente vê o setor de serviços, ele é o último impactado pela Selic. Então a Selic vai primeiro impactar a indústria, para depois impactar o comércio, e o setor de serviços vai ser a última ponta que vai impactar. Então lembra que eu falei ontem que a gente começa a ver sinais de desaceleração, continua havendo sinais de desaceleração? Pelo menos nesse mês a gente não está vendo isso, mas análise macroeconômica, gente, não é que nem você faz análise do seu time de futebol, que aconteceu uma mudança, num jogo muda tudo, não. É uma coisa consistente. Tem muita coisa sazonal, tem muita coisa em relação à renda, então a gente vai explicar tudo que aconteceu no setor de serviços nesse mês aí de fevereiro, que saiu hoje a pesquisa, então a pesquisa é referente ao mês de fevereiro, né? A gente vai mostrar então aqui os dados, porque ele teve uma alta de 0,8% o setor de serviços. Lembrando que ele teve queda no mês de janeiro. É uma queda até esperada, porque janeiro é o mês mais fraco do setor de serviços. Só que o setor de serviços não terminou o ano de 2024 bem. Você teve quase que uma estagnação em dezembro, só uma alta de 0,1% e uma queda bem forte de 1,3% em novembro. E agora sobe 0,8%. É uma recuperação? Ainda não. Mas pelo menos é um bom resultado, até porque esse resultado aí foi amplo, então foi em quase todos os setores a gente viu que o setor de serviços teve um bom fôlego nesse mês. Se a gente for pegar ele de maneira desagregada, ou seja, os ramos do setor de serviços, a gente teve uma queda no alojamento e alimentação de 0,1%, isso aí mesmo na época aí que a gente está imaginando do pré-carnaval, né? O carnaval foi na primeira semana de março, mas o pré-carnaval você já tem bloquinho, você já tem gente viajando. Aqui em São Paulo mesmo teve 2 semanas antes do carnaval com bloquinho. E as pessoas vão mais para bares, vão mais para restaurantes, vão beber, né? Carnaval, o pessoal vai lá, vai encher a cara. E parece que o brasileiro aí não encheu tanto a cara nesse mês de fevereiro, ó, porque alojamento e alimentação você tem hotel, você tem bares e tem restaurantes. E teve uma queda mensal de 0,1%.
Mas a gente teve nos outros serviços prestados às famílias, aí é cabeleireiro, manicure, barbeiro, lavanderia, você teve uma alta, 1,3%. Então a gente vê aí que pelo menos nesse primeiro momento você teve uma alta no consumo das famílias, mas mais localizada. O brasileiro ele foi menos para bares e restaurantes, mas ele consumiu mais em outros serviços. Mesmo no mês de fevereiro, que é um mês que geralmente bares e restaurantes têm rendimentos melhores. Então a gente tem que ficar até um pouco atento, porque o efeito renda a gente deveria estar vendo aqui, inclusive. Aí a gente tem os outros serviços que tiveram alta, ó. Informação e comunicação alta de 1,8%. Os serviços profissionais aí é você contratar um contador, você contratar um auxiliar para sua empresa e algum serviço de consultoria. Você teve uma alta de 1,1%. Transportes terrestres, ou seja, caminhão rodando para entregar mercadoria, aumento de 0,4%. Transporte aéreo 3%, aí talvez efeito do carnaval, pessoal comprando passagem para viajar no carnaval. E também armazenagem e correios, você teve uma queda de 2,7%. Primeira coisa, a gente tem sempre um efeito sazonal em fevereiro que gera um aumento da procura por serviços, principalmente serviços prestados às famílias. Você vê que teve uma queda de bares e restaurantes, mas os outros serviços aumentaram, justamente porque é época de carnaval. Então a pessoa pode não ter ido tanto em bar e restaurante, até porque talvez tenha enchido a cara no bloquinho, talvez seja uma dessas explicações, mas ela foi no cabeleireiro, foi no barbeiro, foi se produzir para curtir o carnaval bonitão. Então, basicamente isso aí que explica essa situação. E você teve uma alta de serviços profissionais, mesmo com um desaquecimento da economia brasileira. Isso é um fator bem interessante que a gente tem que analisar, bem importante, porque você teve então que a gente viu ontem, né, inclusive, que o comércio não estava tão bem nas pernas, principalmente o comércio de maior valor agregado, mas aquele de pouco valor agregado ficou muito bem nas pernas, né? Então a gente vê aí que o brasileiro conseguiu até comprar e consumir alguns serviços. E os serviços profissionais, mesmo com a indústria rateando nesse momento, você tem que serviços de comunicação aumentaram, serviços aí profissionais, você buscar uma consultoria, tentar melhorar a sua empresa, melhoraram. É um bom sinal. Isso aí mostra que mesmo com a alta da Selic, esse setor ainda está resistindo um pouco melhor que os outros. A gente viu que o setor industrial tem bastante problema, você teve queda mensal, então a Selic já está batendo forte lá. Você vê que no comércio já está afetando aqueles bens de maior valor agregado, mas nos serviços ainda não está tendo aquele efeito. Ele deve ser sentido um pouco mais para frente, né? Então, por enquanto, o setor de serviços conseguiu uma alta bem expressiva. Chama atenção essa alta, principalmente de serviços prestados às empresas, que era para estar mais fraco, principalmente porque a gente está com uma desaceleração econômica sim, mas a gente teve esse efeito aí que não teve essa queda. Então, um ponto bom, uma melhora econômica aqui até inesperada. Então, quem sabe a gente consiga ter um respiro melhor econômico do que a gente estava imaginando por causa desses dados. Mas a gente sabe ainda que você tem preocupações futuras, né? Primeiro assim, a gente tem o efeito renda. O efeito renda melhorou bastante a situação do setor de serviços, porque você tem, começo de ano, aumento de salário mínimo, aumento de salários aí de maneira geral, é o período onde mais se reajustam salários. Isso aí pode ter melhorado também o consumo das famílias. Então, com o consumo das famílias maior, você vê maior gasto no consumo das famílias, que é basicamente outros consumos das famílias, e o setor de alojamento e alimentação ficando quase que estável, teve essa queda, né? Era para crescer mais, mas tudo bem. E isso daí pode ter feito aí um efeito de o pessoal ver, o pessoal está gastando mais aí, então vamos gastar também, vamos procurar profissionais, procurar o nosso serviço, melhorar os nossos serviços para atender essa demanda que está vindo do efeito renda. Mas daqui a pouco a Selic começa a bater na porta também. Aí que está o problema, porque a Selic vai bater na porta também, porque o final da ponta, né, o serviço, porque primeiro a indústria começa a produzir menos, aí você tem menos emprego, a renda geral cai, isso aí faz com que as pessoas comprem menos coisas e no final da ponta
busquem menos serviços, e aí começa a queda. Então isso é uma coisa que demora geralmente de 6 a 9 meses para fazer efeito. Então ainda está com o sinal amarelo ligado. É uma boa notícia esse aumento do setor de serviço no mês de fevereiro, mas tem fator da sazonalidade, tem fator desse aumento de renda aí que pode ter dado uma sobrevida, mas com a Selic a esse nível, a gente sabe que o efeito não vai ser muito duradouro, infelizmente. Você tem que ter uma queda na Selic aí para se proteger. A gente está falando aí que o Trump está fazendo esse caos todo aí, pode gerar uma crise mundial, tudo que ele está fazendo, porque você não sabe o que ele vai fazer amanhã. Se ele acordar chateado com alguma coisa, ele pode voltar a tarifar todo mundo. Então a gente tem que começar a se proteger aí do que pode acontecer na economia mundial com essa figura deplorável do Trump aí no poder dos Estados Unidos, né? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, já dá seu like aqui embaixo. Se você ficou até agora aqui esperando para ver se o vídeo era bom, para se inscrever no canal, se inscreve no canal também, para não perder nenhum programa. E também aí, se você achou que faltou alguma coisa, algum comentário, se você acha que alguma explicação que preciso dar a mais, ou até tema para aquelas lives que a gente vai começar a fazer daqui a algumas semanas, coloca aí nos comentários aí para eu dar uma lida. Fica tranquilo que eu leio os comentários, tá, gente? Posso não estar interagindo ainda, mas eu tô lendo os comentários, tá bom, gente? Então, ó, um grande abraço e a gente se vê amanhã, antes da gente sextar. Amanhã é dia de inflação, tá? Então a gente vai fazer um programa aí bem robusto aí para explicar tudo que está acontecendo no nível de preço da economia, tá bom, gente? Um abraço e até mais.